Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar do capítulo 24. Não colocai a candeia debaixo do alqueire. Item 8 e 10. Não vá até os gentios. Quando Jesus se coloca até os gentios, não ia até eles, é que quem não era judeu era o gentio. O gentio era pagão. E o judeu cultivava a lei de Moisés, a lei de Deus. A lei de Deus ali é os 10 mandamentos, porque a outra parte era o Código Civil, que vai se modificando com o tempo. Então, mas Jesus não quis dizer literalmente não vá aos gentis. Ele quis dizer que os apóstolos ainda não estavam preparados para chegar até eles, já que eles não adoravam a Deus. Então, precisava de mais algum tempo, precisava de mais conhecimento, eles evoluírem um pouco mais para entender o que os apóstolos iam trazer, o Evangelho. Ainda eles não tinham essa condição. Então, por isso, se devia semear em terreno fértil. Então, quando a terra está preparada, e os gentios ainda não estavam preparados para ouvir o Evangelho. É dessa forma que nós devemos entender os ensinamentos de Jesus. Que Jesus não discriminou ninguém na humanidade. O Evangelho veio para toda a humanidade, para ser ensinado, ser pregado para todos. Mas existe um tempo para que as coisas cheguem até nós. Tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação nós tivemos com quem? Justamente essa revelação da doutrina espírita. Então, tudo veio ao seu tempo. É assim que nós devemos entender, não ir até os gentis. Porque era impossível conversar com ele sobre o Evangelho devido à sua condição de ser pagões. Vivia de rituais, de adoração a imagens, materialista. Então não tinha condições. E os apóstolos ainda não tinham conhecimento suficiente para chegar até eles e mostrar o Evangelho. Houve durante o tempo, como Ruth e outras pessoas, que se tornaram seguidores do Evangelho e voltaram ao seu povo. Mas, na grande maioria, não era assim. Aqueles que já estavam preparados entenderam e se converteram aos ensinamentos de Jesus. Foi o que aconteceu naquela época de Jesus. Então, a gente não pode levar literalmente a coisa como, olha, não deve falar. Não é assim. Porque nós vamos entender que Jesus estaria discriminando parte da humanidade. E não foi isso que ele fez. O Evangelho veio para ser entregue ao judeu e aí então ser espalhado para todas as pessoas, toda a humanidade. Cada um no seu tempo. Como os gentis era alheio a tudo, era pagões, materialistas, adorava as coisas materiais apenas, por isso que não podia chegar até lá. Assim somos nós. Todos nós temos o quê? Religiões diferentes. Devido à nossa condição, nós aceitamos essa ou aquela religião. E isso vai sendo alterado com o tempo. Que nós vamos adquirindo conhecimento.
vivência para entender o que ali estava sendo falado. A mesma coisa naquela época. Então, gentil era como se fosse estrangeiros, alheio, estranhos para aquela doutrina. Não poderiam entender. Então, deve-se semear na terra fértil, onde os ensinamentos serão absolvidos. Não havia condição naquele tempo de falar com aquelas pessoas. Era uma divisão muito forte, o verdadeiro apartheid que havia ali, naquele momento. E já vinha de muito tempo. Por isso, essa recomendação de Jesus para não ir até lá. Porque não seria ouvidos. Havia muita confusão, muito atritos. É melhor evitar, porque ainda não havia condição. É o que nós temos que entender. Não é todas as pessoas que vão ouvir o que nós estamos pregando. Ela vai levar um tempo para entender. Então, a gente tem que se ater a essa condição. Esperar a hora das coisas acontecerem. A gente está numa escola. Não se pode sair do primeiro ano para o 8º ano. Tem que fazer tudo na sequência, para que haja um ensinamento completo. É isso que Jesus queria dizer. E não simplesmente preconceituosa, com muito preconceito, a gente colocar de fora daquele povo os ensinamentos de Jesus. Então vamos ficando por aqui e até a próxima.